Boa tarde a todos. Está começando mais um jornal da ETAL. Hoje falaremos sobre o uso agrotóxico, com reportagens, notícias e entrevistas exclusivas. Vamos agora com nossa correspondente, diretamente da Luana Carvalho. Aqui quem fala é Giovana. Estamos hoje na Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho para conhecer mais sobre o curso em Agroecologia. Vamos conversar com a professora Azula, que é coordenadora do curso. Olá, Azula. Você poderia explicar um pouco sobre o que é o curso de Agroecologia? Então, o curso técnico em agroecologia que a gente realiza na Pedagogia da Alternância é um curso que tem como objetivo formar técnicos e técnicas que sejam pessoas mobilizadoras nas comunidades, que sejam técnicos que trabalhem na perspectiva do diálogo com o povo e que tenham esse conhecimento sobre a agroecologia a partir da troca de conhecimentos entre os saberes científicos e os saberes populares. Esse curso, portanto, é destinado a todas essas pessoas, principalmente as pessoas que moram no campo. O que os alunos estudam? Os estudantes, eles estudam diversos componentes relacionados com a agroecologia, né? Tanto na área de produção animal, vegetal e também matérias na área de educação do campo e economia solidária, por exemplo. Qual a importância desse curso para o território? Então, a ideia é que o curso fortaleça a difusão da agroecologia no território, que a gente possa ter juventude formada para poder fortalecer os processos, né, de produção agroecológica e do trabalho técnico, de assistência técnica na perspectiva popular. Zusa, um dos problemas do nosso território é o uso de agrotóxicos. Nesse curso, os alunos podem conhecer mais sobre as alternativas ao uso do agrotóxico? Um dos objetivos do curso também é esse, porque a gente sabe que as pessoas só conseguem deixar de usar agrotóxico quando elas conhecem e são convencidas de usar outros métodos de combate, né? Há alguns problemas na roça, né? Porque os agrotóxicos acabam sendo muitas vezes usados, né? Então, no curso a gente debate e pratica vários tipos de adubos orgânicos, entrecados, compostagem, micro-organismos eficientes, né? E também o processo de produção consorciada, o SAF, tudo isso, todas essas técnicas ajudam, né? Para poder não usar tanto o agrotóxico, para poder fazer essa transição agroecológica. E para quem é esse curso? Então, o público-alvo é juventude, mas também juventude há mais tempo, então os mais idosos também podem participar, não tem exigência de idade. Pessoas que têm interesse na área agrária, que têm interesse em aprender mais sobre agroecologia e que morem no campo. E qual o tempo de duração do curso? O curso dura 1 ano e meio. As vagas ainda estão abertas ou é preciso aguardar as aberturas das próximas turmas? Então, a nossa turma atual já estão fechadas as matrículas, mas no ano que vem, na metade do ano, no segundo semestre, a gente vai estar abrindo mais uma turma, então estão todos convidados para poder fazer a seleção e fazer parte da Escola Luana Carvalho. Qual o canal de comunicação para os interessados entrarem em contato? Então, são várias formas. Vocês podem chegar aqui na escola diretamente ou entrar em contato, por exemplo, pelo Instagram, Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho. Podem falar com a gente. Além do curso, os interessados em conhecer a escola têm outras possibilidades de contato e visitação? Então, a escola está aberta para quem quiser conhecer sempre, né? É legal avisar porque a gente consegue se preparar para poder apresentar a escola de uma forma mais ampla, né? Apresentar as tecnologias, mas a gente sempre está com portas abertas, podem vir e conhecer. Obrigada. Muito obrigada. Agricultura. A agricultura é uma das atividades mais antigas da humanidade. Tem sido fundamental para o sustento das populações desde os primeiros tempos. A história da agricultura remonta a mais de 2000 anos, quando os primeiros seres humanos começaram a cultivar a terra de forma sistemática, substituindo a caça e a coleta por uma forma mais estável de garantir alimentos. Essa transição marcou o início de uma revolução na forma como as sociedades humanas se organizaram e produziram seus recursos.
Agrotóxicos são produtos químicos, físicos ou biológicos usados para controlar pragas e doenças nas culturas agrícolas, mas o seu surgimento remonta à Primeira Guerra Mundial, quando foram amplamente utilizados como armas químicas, só depois sendo adaptadas para o controle de pragas na agricultura. Com o passar dos séculos, a agricultura foi mudando. Com a Revolução Industrial, vieram a introdução de novas máquinas e técnicas de cultivo. Mais tarde, com a chamada Revolução Verde, a agricultura passou a ser moldada por sementes geneticamente modificadas, fertilizantes sintéticos e agrotóxicos. Um grupo de estudantes da Escola Técnica em Agroecologia Lona Carvalho realizou uma pesquisa na comunidade da Guadalupe, localizada na zona rural de Ituberá, com o objetivo de mapear o uso de agrotóxicos nessa comunidade. Os dados encontrados foram preocupantes. 100% dos agricultores entrevistados fazem uso de agrotóxicos. Dos 8 agricultores entrevistados, 4 fazem o trabalho da aplicação dos agrotóxicos, enquanto 4 pagam para os outros trabalhadores aplicarem. A entrevista revelou um caso de intoxicação por agrotóxico. Fiquem agora com uma reportagem exclusiva sobre o uso de agrotóxicos na comunidade Guadalupe. Boa tarde, gente. Eu me chamo Mariana. Estou falando diretamente da comunidade da Guadalupe para tratarmos de um assunto muito importante, que é o uso de agrotóxico e a falta inadequada de proteção para esse trabalho. Ali na frente avistamos um agricultor. Vamos chegar mais de perto para entrevistarmos ele. Boa tarde, agricultor. Boa tarde, Como é seu nome? sou Edson. Poderia fazer uma pequena entrevista com o senhor? Pode sim, Você é morador antigo aqui da comunidade da Guadalupe? sou nascido e criado aqui. Tem 17 anos já que eu moro aqui na Guadalupe. Agricultor, você pode nos contar um pouco sobre o que está aplicando hoje? Eu já que eu apliquei na minha roça aqui um veneno para matar o mato, né? É muito grande. Estou vendo que você está sem a proteção adequada para esse tipo de trabalho. Você poderia me dizer o porquê está sem? Eu tenho, mas hoje eu estou estilizando ele. Hoje o calor tá demais, aí fica abafando minha respiração na hora de aplicar o veneno aqui no mato. Certo, muito obrigada e bom trabalho. Nada. Boa tarde, Fernanda, minha irmã. Boa tarde, pessoal de casa. Estamos aqui com James Ribeiro, que é graduado em Tecnologia e Agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje vamos fazer uma pergunta para ele. Você poderia falar um pouco para nossos telespectadores sobre os impactos do uso de agrotóxicos para a saúde e do meio ambiente das pessoas? Boa tarde aos telespectadores do Jornal Etalk, especialmente a comunidade da Guadalupe. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Bom, os agrotóxicos, que no nosso dia a dia muitos de nós conhecemos como remédio, são venenos. Venenos para insetos, inseticidas, venenos para fungos, fungicidas, para as plantas, os herbicidas e entre outros. Então, por serem venenos, esses agrotóxicos vão matar não apenas os insetos, os fungos, bactérias e plantas que o agricultor considera como praga, mas toda uma diversidade de vida ali presente no solo. Diversidade de vida que é muito importante para o equilíbrio ecológico, para o equilíbrio da natureza e também para o sistema produtivo daquele agricultor. Ao ser aplicado, o agrotóxico não fica concentrado no local de aplicação, mas logo naquele momento ele é espalhado pelo vento. Uma parte também se infiltra no solo, chegando até ao lençol freático, as nascentes e as águas. Então a gente tem assim um envenenamento do solo, das águas e do ar. Para a família desse agricultor, acaba existindo uma ameaça, porque esse veneno vai ficar ali presente em sua propriedade. Como já dito, tanto no solo, na água e no ar, mas também no alimento que a sua família vai consumir e nesse alimento também que vai ser comercializado. A intoxicação pelo uso de agrotóxico tem 2 tipos, tanto a intoxicação crônica como a aguda. A intoxicação aguda é pelo contato do agricultor
há uma grande quantidade de veneno, né? E é uma intoxicação que acontece imediatamente. E a intoxicação crônica, ela se manifesta pelo longo período de uso desses agrotóxicos, né? Na forma de doenças, que muitas vezes o agricultor não vai atribuir ao uso de agrotóxico essa doença que ele vai adquirir. Como você avalia a questão de segurança dos trabalhadores do campo nesse processo do uso de agrotóxicos? Bom, pelo risco que existe na aplicação dos agrotóxicos, existe o entendimento que a orientação que esses agricultores recebem ainda é pouca, né? De que forma a agroecologia propõe alternativas ao uso do agrotóxico? Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que a agricultura ela tem cerca de 10 mil anos e os agrotóxicos têm mais ou menos 100 anos. Isso quer dizer o quê? Que as comunidades camponesas, as comunidades rurais, as comunidades tradicionais produtoras de alimento passou cerca de 99% do tempo de existência da agricultura produzindo sem veneno. E a agroecologia, uma primeira coisa que ela vai propor é o cuidado com o solo. Se temos um solo sadio, teremos uma planta sadia. E uma planta sadia é resistente ao ataque de pragas e doenças. Outra coisa que a agroecologia propõe também é o manejo integrado dessas pragas e dessas doenças. Como, por exemplo, uma técnica é o controle biológico, onde a gente insere no agroecossistema predadores e parasitas naturais, né, vivos, né, que vão fazer o controle daquele organismo que vai estar prejudicando a lavoura. Outra técnica que tem é a inserção também no agroecossistema de plantas repelentes que vão afastar, né, essas possíveis pragas. Outra técnica também é a rotação de cultura e a diversificação de culturas nesse agroecossistema, porque uma praga, uma doença vai atacar especificamente uma cultura agrícola. E você tendo uma variedade ali de culturas, você vai inibir a proliferação dessa praga, dessa doença. Então a agroecologia, ela vai propor que o sistema produtivo desse agricultor seja um agroecossistema. O agroecossistema, ele tem um equilíbrio ecológico, ele vai buscar uma dinâmica muito próxima da que existe na natureza. E como a natureza é perfeita, né, uma grande criação aí de Deus, nela não existe praga, nela não existe doença. Então, desse modo, é o que a agroecologia vem propor também para o sistema de cultivo dos agricultores. Bom, essa foi a entrevista com James Ribeiro. Muito obrigado pelo seu conhecimento e por ajudar todos nós. Eu que agradeço e parabéns ao Jornal Etalk. Vamos agora com nossa correspondente, diretamente da Luana Carvalho. Boa tarde, aqui quem fala é Juliana e hoje estamos aqui na Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho para realizar uma entrevista com a técnica em agroecologia e responsável pelo laboratório Kelly Stephanie. Stephanie, nos conte um pouco sobre a sua formação e como é para você trabalhar aqui no laboratório escolar. Boa tarde. Para mim foi uma experiência muito interessante, na verdade, porque desde quando eu passei o primeiro ano do ensino médio, eu fiquei ciente que seria integrado ao técnico. Então, para mim, era algo novo que eu não tinha experiência nenhuma. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande, porque você não teve vivenciado aquilo, daquelas práticas agroecológicas e de uma forma que o ensino médio ele conseguiu introduzir isso dentro da escola, assim, sendo que a gente era filho de agricultor e não tinha muito essas práticas de estar na roça, enfim. Então isso para mim foi muito importante, muito interessante e muito gratificante fazer parte desses 3 anos do curso técnico. Além de você, quem mais trabalha no laboratório? Há quanto tempo vocês estão nessa área? O laboratório foi um processo. Então, antes da minha chegada, já tinham mais 2 pessoas. E com o tempo, ficaram só uma. Aí, ao longo da jornada do laboratório que já existia, permaneceu Idson, que permanece até hoje, e através do projeto do Polaroeirinha,
que foi em 2022, eu fiz parte desse projeto. Aí, no final desse projeto, a escola viu meu desempenho dentro do laboratório, viu a minha importância aqui dentro, representando os estudantes também, decidiram que eu permaneceria. Então, atualmente, hoje, são 2 pessoas, eu, Kelly Stephanie e Edson Oliveira. Você poderia nos apresentar um pouco o laboratório e os produtos que são feitos aqui na escola? Então, atualmente a gente temos o Xoxó da Feliz, que é bastante conhecido, o gel medicinal, que já vinha há tempo já, desde do setor de saúde do movimento, e nisso, e o repelente. Aí, com o passar do tempo, a gente veio criando interesse de produzir novos produtos, então a gente temos o repelente em loção e o tônico capilar, que é muito importante, muitas pessoas gostaram. E estamos testando novos produtos, futuramente teremos novas novidades também. Temos o própolis, temos a pomada cicatrizante também, que é feito pelo o mel e o própolis, e os óleos essenciais também. De onde vêm as matérias-primas para fazer os produtos aqui no laboratório escolar? Então, na parte da escola, a gente temos a área que temos algumas plantas medicinais, só que nesse espaço que a gente tem, além de ser pequeno, a gente não tem todas, e nem todas não é produzida na escola. Algumas a gente tem que ir na mata, como o babatenã, a gente tem que ir na mata, o caju roxo, a gente tem que ir na roça de algum morador, que sempre tem um diálogo mesmo, e as outras a gente tem no próprio quintal da escola, ou algum morador tem e oferece, como o mastruz, é um que tipo, sempre ele, num processo que ele tem vezes que ele produz muito, né, e nem sempre o morador dá como conta dele, né? E tem gente que tira, que corta, joga fora. Então, isso já é de benefício para nós. Então, a gente vai lá, faz a colheita, faz o processo de higienização e é isso. Qual a importância do cultivo agroecológico e sem venenos químicos para a produção aqui no laboratório escolar? Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente é escola técnica, então a gente vem mostrando que o agricultor tem total capacidade de poder fazer seu plantio do seu cacau, do adubo do seu cacau, da produção das hortaliças, sem uso de produtos químicos. A gente tem diversas, vamos dizer assim, que você usar o produto químico é algo rápido, aparentemente, mas que prejudica a sua saúde também. E o processo agroecológico, quando a gente faz esse processo, aparentemente parece ser algo mais demorado, mas é algo que traz resultado para a saúde do solo, a sua saúde e a saúde de quem vai ingerir o alimento. A gente pode usar a prática agroecológica como consórcio, a cobertura de solo, que nisso a gente faz com que os matos não saia com rapidez, entendeu? Então, a gente vem mostrando para os alunos, incentivando eles que se ele tem lá um pedaço de roça que o pai deu, ou chegar em casa falar com o pai, que na escola tem um curso técnico, que são práticas agroecológicas que realmente dão resultados, como tanto que hoje a gente temos, a escola é uma escola de grande referência em si, né? Mas outras escolas de referência também é da Egídio Bruneto, que é uma escola grande, que hoje tem a universidade lá, além de ser uma escola grande, o plantio que eles têm da área são grandes, com práticas agroecológicas. Então, isso mostra, sim, que o agricultor tem capacidade, sim, de ter a sua produção 100% agroecológica. Aonde as pessoas podem encontrar esses produtos? A gente temos o laboratório, temos revendedores também. Você pode acessar a linha da escola, né, pelo Instagram, fazer sua encomenda pelo @ do Instagram Detalk. Temos revendedores em Valença, Ituberá, Salvador, Eunápolis, Porto Seguro, dentre outras cidades também. Nos conte um pouco sobre a importância da escola na Feira Estadual do Detalk.
Sim, a feira, além de ser um centro de comercialização, é um centro de formação que a gente introduz os alunos. Então, todo ano que tem, a escola se propôs a levar uma turma para você ver essa experiência do diálogo, da comercialização, do aprendizado do aluno. Não é só na sala de aula, mas quando você chega lá, você vê a diversidade que tem, as formas e maneiras da gente ver as coisas, as palestras que possuem na feira em si, né? Então, é um lugar de aprendizado para os alunos, de comercialização e de inovação, que é o lugar que você inova, você vai lá com a mente, você chega com outra aqui completamente diferente, vamos fazer um relatório do que aconteceu na feira. Então, você meio que abre a sua mente para aquilo que praticamente você não sabe. Por exemplo, você, como que eu posso falar? Não tem tanta experiência, você às vezes não mora em uma comunidade, em um assentamento, e quando você participa dessa feira, você vê a diversidade, como que realmente como funciona um MST, um Movimento de Trabalhadores Sem Terras, como você tem uma visão ampla desse movimento em escola em si, né? Além dos produtos aqui do laboratório escolar, o que mais as pessoas podem encontrar na banca da feira da MST? Sim, os produtos como banana, cacau, aipim, pimenta. Então, dentre outros desses produtos da roça que o agricultor produz, né? E nisso, o aluno tem total liberdade, se ele quiser levar o produto, ele gerar um recurso ali, né, que de tudo isso tem ali ensinando ele a comercializar, né, sentir o interesse de não vou levar o produto aqui da roça do meu pai. E às vezes tem pessoas que nem conhecem o produto e você chega lá, você tem uma iguaria, uma novidade que, por exemplo, eu não conheço, mas você levar lá é uma novidade, você explicar direitinho como é que é, enfim, então é isso. E é isso, né? Obrigado pela sua atenção e segue com você. Agradecemos pela sua audiência e até o próximo Jornal da ETALC.